Quem aqui já enfrentou alguma dificuldade na vida ou enfrenta ainda até hoje? Glória a Deus. Amém. Pensei que isso acontecia lá na Dinamarca, mas não. Irmãos, a gente enfrenta nossas lutas todos os dias. Situações que às vezes nos desafiam mais e outras nos desafiam menos. Às vezes é uma sequência de problemas que nos afrontam e se mostram como gigantes diante de nós. Aquele que a gente pensa assim, esse eu não vou conseguir derrubar. Agora há pouco eu vinha para cá, o Teruel disse para mim assim, vai lá. Ele estava de manhã no culto, né? Vai lá, mata esse gigante. Eu disse, ainda bem que eles não acabam, né? Aí ele falou, se acabasse, nós não tínhamos mais motivo nenhum para buscar, né? Buscar a presença de Deus e a força do Senhor para vencê-los. Quando esses problemas surgem, nos sentimos muito pequenos e impotentes diante deles. Muitas vezes a gente se sente, de fato, muito pequeno mesmo. O problema parece gigantesco. E sem falar quando nós já sofremos por antecedência, né? Sem que ele aconteceu ainda, né? Nós já estamos sofrendo, né? Que também tem o nome de ansiedade, certo? Extremamente ansiosos. Nem aconteceu ainda e nós já estamos... Então, esse é uma coisa que nos aflige diariamente. Na Bíblia, nós temos diversos casos, né? Assim, de que gigantes que se levantaram contra algumas pessoas ou contra alguns homens e mulheres do Senhor. Eu queria só compartilhar com vocês alguns casos, por exemplo, né? Abraão e Sara, que era estéril. Deus disse para ele assim, Abraão, você vai ser um pai de muitas nações. Abraão deve ter pensado, como é que eu posso ser pai de muitas nações se a minha mulher não pode ter filhos? Isso para ele era algo assim intransponível. Isso para ele era inacreditável. Como é que isso pode mudar? A Bíblia diz que Sara resolveu dar uma mãozinha para ele, inclusive. Colocou a empregada para ter um filho junto com ele. Mas não era o que o Senhor queria para a vida dele. E ele, pela fé, creu no Senhor e nasceu Isaac. E aí Deus diz assim, agora tu traz Isaac aqui para mim. Sobe o morro. Sobe a montanha, desfruta esse caminho e traz aqui Isaac, porque eu estou a fim de levá-lo comigo. Eu quero te testar para ver se realmente tu és fiel a mim. E ele levou Isaac. Aquilo era provavelmente um gigante enorme também na frente dele, naquela hora, naquele momento. E a Bíblia diz que na hora do sacrifício, Deus proveu o cordeiro. O encontro de Jacó e Esaú. Se vocês já leram essa história, está lá em Gênesis 32. Gente, é tremendo. Jacó ficou a vida inteira correndo com medo do irmão. A vida inteira correndo com medo de Esaú, porque Esaú ia matá-lo. E aqui, por fim, diz que quando ele soube que ele ia se encontrar com Esaú, ele pegou a família dele e dividiu em 3 ou 4 partes. Uma esposa para cá, outra para lá, um filho para cá, de Raquel aqui, não sei. Ele foi dividindo a família, porque se Esaú resolvesse matar, mataria uma parte, sobreviveria a outra. E a Bíblia diz que quando Esaú encontrou, eles se abraçaram. Esaú abraçou ele fortemente, com muito amor e saudade do irmão. Quanto tempo ele passou tentando derrubar aquele gigante? José e a mulher de Potifar. Essa mulher infernizou a vida dele o tempo todo. E ele escapava dela todas as vezes ele ia escapando dela. Todas as vezes. Quando ele chegava de certo na casa para trabalhar, né, dentro de um contexto de como funciona hoje, né, como ele era o que cuidava da casa, cada vez que ele estava a caminho de casa, ou da casa do trabalho, ou do trabalho dele, ele pensava assim, o que vai ser hoje? Senhor, me livra mais uma vez, porque essa mulher está me infernizando. Era um gigante para ele. Até que um dia, ele conseguiu fugir dela, acabou sendo preso, pagou um preço alto. Mas a gente sabe o final da história de José. Moisés e Faraó. Quando Deus disse, vai lá, fala com Faraó. Isso não era um gigante, isso era uma montanha gigantesca na frente de Moisés. Moisés na frente do Mar Vermelho, o povo chegou ali e disse, e agora, vamos morrer aqui? Tirasse nós de lá para morrer aqui? Era tão bom lá, nós tínhamos os nossos negocinhos, tínhamos o nosso comércio e tudo lá. E agora vamos morrer aqui, na beira do mar? Mais uma vez Deus proveu. Deus proveu mais uma vez. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo com aquela doença. 12 anos sofrendo. Pensa que gigante na frente daquela mulher todos os dias. Todos os dias. Tocou nas vestes do Senhor e foi curada. Estava ali a cura.
os discípulos no barco. Chamaram o Senhor quando houve muita tempestade, vento e tempestade. O Senhor estava dormindo na proa do barco. Chamaram ele. E ele disse o quê? Vocês têm pouca fé. Homens de pouca fé. E ele fez com que o mar se acalmasse e o vento parasse. Então, irmãos, assim, são exemplos diversos que nós temos na palavra, que nós temos na Bíblia, para que a gente possa crer e ter certeza de que a gente pode vencer. Nós fomos feitos para vencer, até porque nós servimos um Deus que está sempre junto conosco. Mas é o texto que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Na verdade, ela é a história mais contada, eu estive lendo, é a história mais contada da Bíblia, principalmente para as crianças, né? É a história de Davi e Golias. Está lá no livro de 1 Samuel, gostaria que você abrisse, pode deixar a tua Bíblia aberta aí, no capítulo 17. A gente vai dar uma navegada por essa palavra. Ela é a história mais contada da Bíblia, até porque ela tem um pequeno herói e um grande vilão. Então, para as crianças é uma beleza, né? Até eu conversando com a Carla lá em casa esses dias, Carla é minha filha, disse, pai, o Rafa adora essa história, mas a parte da espada lá, que ele corta a cabeça do gigante, não, essa eu não contei para ele ainda. Então tá bom. Mas termina assim. Termina assim. O que acontece, gente? Acontece que os filisteus estavam de um lado e os israelitas estavam de outro lado, só para a gente entender um pouquinho do contexto. Eu não vou ler esse texto, tá? Então, para a gente entender um pouquinho do contexto, para depois chegar onde eu quero chegar. Os filisteus estavam de um lado e os israelitas do outro lado. E quando apareceu esse gigante que começou a provocar os israelitas, a Bíblia diz que ele provocou durante 40 manhãs e 40 tardes. Provocando, fazendo pouco caso, dizendo quem eram eles, né? Quem eles pensavam? Eles iam se tornar escravos dos filisteus. Hoje o gigante Golias dizia assim, vocês são escravos de Esaú, e vocês vão passar a ser escravos nossos, dos filisteus. Se vocês tiver um homem bom aí que possa me enfrentar, manda ele vir. Caso eu perca, nós vamos virar escravos de vocês. Era isso o tempo todo, durante 40 manhãs e 40 tardes. O povo estava tremendamente assustado, apavorado. O rei Saul estava sumido já, praticamente, de tanto medo também, porque ele era um homem medroso. E a Bíblia diz que Jessé, pai de Davi, preparou umas coisinhas para eles e disse assim, leva isso aqui para os teus irmãos. Teus irmãos, 2 irmãos mais velhos, estavam lá na frente de batalha. Leva isso aqui para os teus irmãos lá. E alguma comida, leva lá para eles. E Davi chegou, como quem não quer nada, e viu que Golias estava lá provocando o povo. Davi prontamente perguntou, quem é esse incircunciso aí que está provocando a gente? Quem ele pensa que é? Que está provocando o povo de Deus, o povo do Senhor dos Exércitos. Davi, na hora já, ficou meio assim, vou dar um jeito nesse negócio. Davi pensou assim, eu mato o leão, mato o urso, por que eu não posso matar um cara desse tamanho? Aí começaram a aparecer os primeiros problemas. Davi, quando apresentaram ele para o rei Saul, esse cara aqui disse que vai lá, vai matar o gigante. Saul disse, não, tu és só um menino, o cara lá é soldado a vida inteira, desde que nasceu ele é soldado. Tu és só um menino, não tem jeito de você ganhar. Mas rei, Senhor, eu matava leão, matava urso, quando eles queriam pegar as minhas ovelhas. O irmão dele, Eliabe, disse assim, o que tu está fazendo aqui? Tu veio aqui só para aparecer? Sai daqui, vai lá cuidar daquelas tuas poucas ovelhas. Não atrapalha o nosso negócio, o que tu está fazendo? Tu só quer aparecer mesmo. Foi para isso que tu veio aqui. O irmão dele falando. E a Bíblia diz que Davi foi e enfrentou Golias, tomou 5 pedrinhas, colocou numa sacolinha, colocou numa funda, e com uma pedrada só, uma pilotada só, como diz lá no interior, ele derrubou aquele gigante. Que quando tinha 3 metros de altura, terminou com 3 metros de comprimento depois, né? Esticado no chão. Gente, o que aconteceu nisso tudo aqui? Olha só, que antes de partir para a briga mesmo, antes de Davi dizer assim, agora eu vou partir para a briga, eu vou sair das fileiras do exército e vou para cima, olha só quanta coisa que aconteceu. O irmão dele
os pequenos gigantes que ele teve que enfrentar antes, né? Como eu acabei dizendo, o irmão dele agora, o irmão mais velho, ouviu ele conversando com os soldados, então ficou zangado e disse, está lá no versículo 28, e disse, o que você está fazendo aqui? Quem que você está tomando conta das suas ovelhas no deserto, seu convencido? Você veio aqui só para ver a batalha? O que foi que eu fiz, diz Davi? Será que eu não posso nem fazer uma pergunta? Porque Davi tinha perguntado o que ganharia se quem matasse o Golias. Aí os caras disseram, de cara vão ganhar a filha do rei. Pronto, já ia botar o burro na sombra, não ia precisar mais trabalhar, tranquilo. Não ia, a Bíblia diz que não precisaria mais pagar impostos, né? Mas não era isso que Davi queria. O propósito dele era outro. É que Davi estava tremendamente chateado em ouvir aquele gigante ficar fazendo pouco caso ou zombando do povo de Israel. Olha um outro entrave que apareceu antes de Davi ir para a luta mesmo. O rei Saul. Saul respondeu assim, você não pode lutar contra esse filisteu, você passa de um rapazinho e ele já é soldado a vida inteira. Mais um entrave, mais uma coisa colocando assim na vida dele para que ele não fizesse aquilo ali. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis e nós encontramos pessoas que gostam muito, 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 muito de chorar na tua tristeza, mas sorrir na tua alegria, ou se alegrar na tua alegria, são muito poucos. Mas para chorar na tristeza está cheio. Eliabe estava fazendo exatamente isso. Não te mete, vai cuidar das tuas ovelhas. A vestimenta que o rei Saul ofereceu para Davi colocar, então deu a sua própria armadura, versículo 38, para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Mais um empecilho. Como é que ele vai colocar? Davi era um homem grande, gigante, um homem forte, Saul era um homem grande, e Davi era um homem pequeno. Então aquilo pesava só 60 quilos mais ou menos nas costas deles. Como é que a gente vai fazer subir a montanha com 14 quilos, dizem que já é difícil, imagina usar uma roupa de ferro, de aço, pesando 60 quilos. Davi disse, não, deixa isso aqui, não quero isso aqui, não preciso disso, deixa eu ir assim como eu estou. E por fim, as palavras que o próprio Golias vinha dizendo, quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Provavelmente Golias aqui mexeu até com a masculinidade de Davi. Ai, que bonitinho, o que tu queres aqui? Mal ele sabia que essa hora ele já estava morto. Quais são esses gigantes, irmãos, e como eles chegam até nós nos dias atuais? Quase sempre esses gigantes chegam até nós em forma de doença. Muitas vezes a notícia, muitas vezes aquilo que a gente recebe, ela já causa um mal tão grande que nós não conseguimos mais reagir. Nós não conseguimos nem orar. Nós passamos aquilo e aquele negócio fica remoendo e nós não conseguimos nem orar. O Elvis passou por uns dias difíceis, 60 dias, eles não pararam de clamar, não pararam de orar, o pessoal se juntando, orando, nós homens da comunidade, orando no horário do almoço, em todo horário, orando, fazendo o que nós tínhamos que fazer para tratar o que o Senhor podia fazer para curar a doença do pai dele. Isso nós podemos fazer, isso está ao nosso alcance. A decisão de estar curado ou não estar curado, isso não pertence a nós, pertence ao Senhor. Problemas de desemprego, né? Muitas vezes perde-se o emprego, não se consegue achar outro emprego, você não consegue lutar contra isso. Problema financeiro, que aqui, eu sei que no Brasil isso praticamente não existe, isso é coisa só lá da Europa mesmo. Pessoal com problema financeiro. Isso afeta toda a tua vida, todo o teu relacionamento. Problemas no casamento. Como nós temos problema no casamento? Ah, porque o fulano de tal, infelizmente, acabou se separando. Poxa, mas pareciam que eles viviam tão bem. Ah, mas foi a gota d'água. Pera, de gota em gota o copo encheu, gente. Isso não é assim que funciona. Você tem tempo para lutar, você tem tempo para buscar. Pecados. Os pecados são os maiores gigantes que nós enfrentamos. Você pode ter certeza disso.
O maior gigante que nós enfrentamos se chama pecado. Porque nós precisamos confessá-lo e nós não confessamos. Nós precisamos largar de fazer, deixar de fazer, e muitas vezes nós não deixamos de fazer. E isso vai se tornando cada vez maior. Isso vai se tornando cada vez mais forte. E isso vai se tornando cada vez uma muralha na nossa frente. E aí nós praticamente desistimos. A mentira. Outro grande problema, outro grande gigante que se levanta na nossa frente quase todos os dias. Uma mentira leva a outra mentira, que leva a outra mentira, que leva a outra mentira. Aí quando você vê, você não dá mais conta. Você não consegue mais voltar atrás para corrigir, para consertar. Se você não dá um basta. Lá no começo. Eu quero dizer para ti que o gigante que você está enfrentando hoje, independente da natureza que ele pode ser destruído e pode ser derrotado. A Bíblia diz isso. Diz para mim e diz para ti. Os gigantes que nós enfrentamos, eles podem ser derrotados. E eu queria compartilhar com vocês alguns pontos que a gente pode estar buscando ao Senhor por causa disso. Nunca fuja dos gigantes. 1 Samuel 17, 24, 26, assim, quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão ou incircunciso, em algumas versões, para desafiar o exército do Deus vivo? Todos fugiram com medo. Versículo 24 diz que todos fugiram com medo. Mas Davi não, Davi tomou atitude. Davi teve atitude. Espera aí, o que está acontecendo? Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? De onde veio? Que ele vai chegar aqui e vai falar isso tudo para nós. Nós não vamos fugir dele. Davi disse, nós não vamos, eu não vou fugir. Nós vamos enfrentá-lo. Por mais que estava difícil, Davi ouvindo no ouvido dele o tempo inteiro. Tu não vai dar conta, tu não vai conseguir, tu é pequenininho, tu é bonitinho, tu é isso, tu é aquilo. Você não vai conseguir. Você tem que cuidar de ovelha, ficar lá no curral com as ovelhas. Tu não vais conseguir. Viu, irmão? Tu não consegue vencer. Não adianta. Não tenta. Deixa, vai levando assim, vai deixando a coisa acontecer, deixa a vida te levar. O que nos leva a fugir dos gigantes ao invés de enfrentá-los? Medo. Eu tenho medo de mexer com isso, então eu vou ficar quietinho no meu canto, deixo lá, não mexo com isso. Fica tudo como está. Assim como está, eu estou conseguindo viver. A Bíblia em Isaías 41:10 diz assim, não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força, eu os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. O Senhor está falando isso. A palavra do Senhor nos garante isso. Desânimo. Ficamos desanimados. Vou desistir, eu desanimo. Pronto. Por quê? Às vezes um problema na tua empresa, às vezes um problema no teu trabalho, às vezes um problema no teu casamento. Eu já falei tanto. Eu já ouvi tanto. Né? Às vezes a tua mulher já falou tantas coisas para ti, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Tu já ouviu tanto disso, tu não muda. Eu sou assim, não vou mudar mais, já estou com 60 anos. Não vou mudar mais. Gente, está errado. A pessoa desanima, você desanima. As coisas não funcionam desse jeito. O Senhor nos garante que nós podemos mudar. Ele nos fez novas criaturas. Ele não reformou, Ele transformou em novas criaturas. Cansaço. A Bíblia diz em Mateus 11:28, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as cargas pesadas, eu lhes darei descanso. Por que não descansar no Senhor? Por que não colocar as coisas diante do Senhor e dizer assim, agora eu descanso? Agora eu sossego. Um dia nós estávamos fazendo um curso, de Casados para Sempre. A gente ministrou, acho que, umas 20 turmas mais ou menos. E tinha uma pergunta lá, não me lembro que lição que era, que tratava do que a esposa fazia e do que o marido devia fazer, né? Então, papéis.
né? Os papéis do homem e da mulher dentro do casamento. E hoje tem muito aquilo assim, eu ganho meu salário, meu dinheiro, minha conta, meu cartão, tudo isso, é muita coisa, é muito separado isso, né? É muito separado. Então, e aí nós estávamos, na época a gente colocou assim, a Janine até colocou assim, cara, é meu dinheiro, é o nosso casamento, é a nossa dívida, né? Porque tem muito disso, às vezes o dinheiro é nosso, mas a dívida é tua, né? Fica fácil, né? O dinheiro é nosso, mas a dívida é só tua, tu que fez. E a pergunta era sobre isso mesmo, né? O que você faz? E aí a Janeida perguntaram assim, e tu faz o que nisso tudo? Tu passa tudo para o teu marido fazer, é o papel dele fazer, e você faz o quê? Ela disse, eu descanso. Bênção, né, irmãos? Ela descansa no Senhor, marido dela. E por que nós não podemos descansar no Senhor, que é o que nos dá todas as coisas? É isso que a Bíblia está falando, quando o cansaço bate. Insegurança. Muitas vezes a gente fica inseguro. Por quê? Porque o gigante que eu preciso, às vezes, derrotá-lo, ele envolve outras coisas, envolve outras pessoas, envolve outras situações. Isso me dá uma insegurança. E a Bíblia diz assim, em João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, nós conhecemos essa verdade. Essa verdade já nos libertou. Outro ponto, não acredite naquilo que o gigante diz. Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi, para que é esse bastão aí? Você pensa que está lá no 42 e 44. Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo, venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Golias estava dizendo muitas coisas para amedrontar o exército de Israel. Mas Davi não acreditou nessas palavras. Muitas vezes as pessoas alimentam no teu ouvido coisas negativas, aquilo que, poxa, não vai te ajudar em nada. Não vai te ajudar em nada, não vai nem resolver o teu problema. Deixa passar. Deixa passar. Os gigantes na sua vida dirão muitas coisas para te amedrontar. Eles vão te dizer que você não é capaz, que você não vai sair dessa situação e que eles vão te matar. Tem gigante que diz, eu vou te matar. Eu vou acabar com a tua vida. E muita gente, às vezes, algumas pessoas, infelizmente, acreditam nisso. Ou seja, não conseguem limpar a sua mente, a sua cabeça, o seu pensamento a respeito disso. Mas você deve acreditar nessas palavras se quiser sair vitorioso, assim como Davi. Não dê ouvidos, irmão. Confie. Confie, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. O que temos que fazer com as palavras negativas que os Golias liberaram contra nós? Não dar ouvido. Focar onde? Focar naquilo que precisa para repreender e cancelar aquilo que está aquilo que está vindo contra nós. Eu já tenho um problema gigante para resolver. E agora fica mais alguém ainda no meu ouvido dizendo assim, tu não vais resolver, deixa isso para lá. Não te mete com isso. Salmos 44, 3 e 4 diz assim, não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim tu mostrastes o teu amor por eles. Tu és o meu rei e o meu Deus. Tu dás a vitória ao teu povo. É o mesmo Deus que eu estou falando aqui, é o Deus que nós servimos hoje. Se ele dá a vitória àquele povo aqui do qual o salmista está falando, por que ele não vai dar a vitória a nós que somos o seu povo e somos escolhidos? A Bíblia diz que nós somos escolhidos. Reaja contra os gigantes, irmãos. Versículo 48. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus, para lutar contra ele. Davi não ficou parado esperando o gigante para derrotá-lo. Davi enfrentou. Muitas vezes nós ficamos parados esperando, uma hora isso vai dar certo, uma hora isso vai acabar, e não acaba. Davi fez o quê? Davi passou as fileiras e foi de encontro com esse gigante. Foi de encontro a Golias. Ficamos esperando o problema passar. Essa não é a postura de um vencedor. Nós precisamos reagir. Nós precisamos reagir. Efésios 6,13 diz assim, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pés firmes. Está aqui, é promessa. Está na palavra do Senhor. Por que eu vou desistir?
Olha só essa história, se vocês quiserem acompanhar comigo, está lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, versículo 10 até o 21. Diz assim, depois pode voltar para o Samuel aí. Eu, Senaqueribe, rei da Assíria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguros ficando aí, enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Ezequias diz que o Senhor, Ezequias era o rei, Ezequias diz que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos, mas ele os está enganando e vocês morrerão de fome e de sede. Olha só o que o inimigo faz, gente. Olha só o inimigo, traz isso aqui para o teu ouvido, traz isso aqui para a tua vida, traz isso aqui para o teu dia a dia. Pois foi o próprio Ezequias que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus, e disse ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que adorassem a Deus diante de um altar só, e queimassem incenso somente naquele altar. Será que vocês não sabem que eu e os meus antepassados fizemos com os povos de outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-los das minhas mãos? Pensa na pressão que esse camarada, a cidade já estava toda cercada, Jerusalém toda cercada, o rei já estava apavorado, e ele metendo pressão, Não houve nenhum Deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fosse capaz de salvar o seu povo do meu poder. Então, por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem que Ezequias os engane assim. Não se iludam, não acreditem nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Os oficiais assírios disseram coisas ainda piores contra Deus, o Senhor, e contra o seu servo Ezequias. E Senaqueribe escreveu cartas que insultavam o Senhor, o Deus de Israel, dizendo o seguinte contra ele: os deuses de outras nações não salvaram os seus povos das minhas mãos. Assim também o Deus de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. Os oficiais gritaram isso em hebraico aos moradores de Jerusalém, que estavam em cima da muralha da cidade, a fim de assustá-los e deixá-los apavorados, assim poder conquistar a cidade. Olha a pressão que estava colocando nesse povo, gente. E não é diferente daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Dadas as devidas proporções de uma pessoa para outra, de eu para você e assim, mas é isso aqui que a gente vive no dia a dia. O camarada que é empresário, ele tem pressão direta o tempo inteiro. O camarada que é funcionário, ele tem alguém no pescoço dele o tempo inteiro para trabalhar. O tempo todo, lidando com doença, lidando com uma série de coisas. Aí, os oficiais falaram a respeito do Deus de Jerusalém como se ele fosse como os deuses de outros povos, que são ídolos feitos por mãos humanas. Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Então o Senhor Deus enviou um anjo que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. Um anjo só. Problema resolvido. E para terminar, o rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Certo dia, quando esse estava adorando no templo o seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Esse é o fim do cara que quis confrontar o povo de Deus. Esse é o fim do gigante que te atormenta todos os dias. Pode ter certeza. Deus é grande, lute ao lado dele, versículo 45. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Nesse momento, o Golias estava morto. Não precisava nem a pá de cal que foi a pedrada. Aqui. Podemos pensar assim. Nesse momento, deu para ele. Davi não teve medo e reagiu porque ele sabia que aquele gigante não era nada diante do seu Deus. Enquanto outras pessoas ficavam somente olhando para o tamanho dele, Davi não. Davi viu que podia
com o Deus dos exércitos, com o Senhor dos exércitos do lado dele, Davi sabia que poderia derrotá-lo. Não há gigante diante de Deus, irmãos. Só ele é grande por isso. Se ele é grande, por isso lute do lado dele. Perto de você, o gigante é grande, porém perto de Deus ele não é nada. Não é nada. Nosso problema gigante perto do Senhor não é nada. Para o Senhor ele não é nada. Ah, mas Deus não me responde. Ele responde. Ele vai responder no tempo dele, não é no teu. Nem no meu, óbvio. Mas ele vai te responder. Filipenses 4, 8, 9 diz assim, ó, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Que bênção. Êxodo 4,14. Êxodo. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. O Senhor lutará por vocês, lutará por mim, lutará por cada um que está aqui. Acalme-se. Acalme-se. Que bênção. Que palavra tremenda. Pequenininho assim o versículo. Mas enche o coração da gente de esperança e de certeza, de vitória. Deuteronômio 24, 20.4. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar-lhes a vitória. É esse inimigo que está no nosso ouvido todo dia. Esse gigante que se levanta sempre. É tão fácil, às vezes, a gente remediar. Até hoje de manhã eu fiz uma brincadeira. Eu gosto de pedalar e eu tenho uma galera que pedala aí junto comigo. Aí o Maurício, o Jacques e o Juliano. O Juliano está aí? Ah, está lá. Nós pedalamos nós 4. Aí vamos combinar um pedal para Barra Velha. Beleza, né? Barra Velha. Não, nós vamos por Luiz Alves. É mais fácil. Tá bom, vamos por Luiz Alves. Tá, mas nós vamos pelo Molha. Cara, o que tem para atravessar o Molha? Uma montanha. Certo? É o meu gigante. Pronto. Eu já estou a fim de desistir. Né? E eu posso desistir. Eu posso chegar ali, que até na igreja eu vou pedalando, depois eu descanso, pedalo mais um pouco, vou descansando. Eu posso, mas eu vou perder o quê? Assim que descer o Molha, na primeira padaria, eles vão parar para comer pão doce, chineque e bolo. E eu não vou estar lá, porque eu desisti. Está vendo? É uma brincadeira, mas é isso. Eu desisti no meio do caminho. E depois eu vou ver as fotos deles, que a cada 100 metros a gente tira foto. E eu não estou na foto. À noite eu vou ver eles comendo pizza, e eu não estou lá. Por quê? Porque eu desisti. Eu parei no meio do caminho. E a gente desiste muitas vezes. Para no meio do caminho. Quando Deus diz assim, vai, eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu quero fazer 2 perguntas para vocês nessa noite. Os gigantes aparecem na nossa vida. Na minha, na tua. E você crê que pode sair vitorioso numa luta dessa? Sim ou não? Amém? Podemos ser vitoriosos ou não? Amém. Compreende que Deus é muito maior do que qualquer gigante? Amém. Bênção, né? Aí a Bíblia fala em Isaías 40, versículo 26, assim, ó, olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ele chama as estrelas pelo nome. Imagina como ele chama a gente. Imagina o cuidado e o carinho que ele tem por cada um de nós. Ele não vai nos deixar perecer. Jamais. Jamais. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que tu está passando hoje, se é um gigante, vamos usar essa redundância, grande, ou um gigante pequeno, né? Ou é só um gigantinho. Mas eu quero dizer para ti que nós temos um Deus do qual nós confiamos e Ele resolve todos os nossos problemas. Basta crer.
vencer essas batalhas, essas lutas que se levantam contra nós, Deus é poderoso para colocar no chão todo tipo de gigante que você está enfrentando nesse momento. Doença, desemprego, problema no teu casamento, pecado talvez que você não confessou ainda, e você pensa assim, isso não precisa, já passou. Mas sempre vem à tua mente, sempre vem ao teu coração, sempre vem à tua memória. Se ele vem à tua memória, porque é o inimigo que coloca na tua mente. E se Deus perdoou o teu pecado, ninguém mais coloca no teu ouvido, aí você tem poder para dizer assim, sai para lá, Deus já perdoou, o que tu vem aqui me encher o saco? É assim mesmo. Agora, caso contrário, se tu não confessou ainda, se tu não colocou isso para fora, vai ficar te atormentando sempre, 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 sempre. Irmãos, nós servimos um Deus que é um Deus de relacionamento. É um Deus de relacionamento. Ou seja, para eu me relacionar com alguém, eu preciso conversar com esse alguém. Eu preciso falar com essa pessoa. E Deus não é diferente. Deus não é diferente, Ele é de relacionamento, eu preciso falar com Ele. Quando eu digo assim, Senhor, me perdoa por aquilo que eu fiz. Agora é uma brincadeirinha, tá? O que tu fez? Não estou sabendo de nada. Mas aquilo, Senhor, não estou sabendo, naquele momento eu estava atendendo o irmão ali, o Daniel. Não lembro o que tu estavas fazendo. Não, Senhor, eu fiz isso e isso. Eu abri a minha boca e falei tudo o que eu fiz que estava errado. Tudo aquilo que entristeceu o coração do Senhor. Ele viu, eu verbalizei, eu coloquei para fora aquilo que eu fiz. É óbvio que isso aqui é uma brincadeira. Quando tu diz assim, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, obviamente que Ele vai te perdoar. Mas quando você coloca para fora assim, me perdoa porque eu quase traí a minha esposa. Me perdoa, Senhor, porque eu mexi no dinheiro que não era meu. Me perdoa, Senhor, porque eu magoei o irmão com vontade mesmo de magoá-lo. É isso que o Senhor quer ouvir. Aí a gente consegue derrotar esses gigantes. Aí nós conseguimos derrubá-los. Por quê? Porque nós estamos colocando para fora aquilo que está dentro do nosso coração e está nos perturbando. O que pode parecer enorme para nós, para Deus não passa de um grão de areia, uma partícula de pó. Não é nada para o Senhor. Nada, 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 nada. Se nós não abrirmos o nosso coração, se nós não falarmos com Deus, se nós não nos colocarmos diante do Senhor e dizer, Senhor, eu preciso derrotar esse gigante. Deus sabe qual é o gigante que tu precisa derrotar. É esse, Senhor, que está assim na minha vida. Desde 10 anos atrás, 15 anos atrás. O que era uma raiz de amargura virou uma árvore frondosa. Era só um negocinho de nada. E fui alimentando, e está desse tamanho hoje. Irmãos, nós servimos a esse Deus. É o mesmo Deus que está aqui, que eu estou falando desde o começo. Lá daquela história, que é a história infantil mais contada. Davi e Golias. Que tinha um vilão e que tinha um pequeno herói. É esse Deus. Da mesma forma que Ele atendeu a Golias, Ele vai atender você. Da mesma forma que Ele atendeu ao rei Ezequias, oraram ao Senhor. O Senhor mandou um anjo e acabou com todo o exército. Esse é o Deus que nós servimos. Não tem outro. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar de pé? Aleluia. Obrigado, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus de todas as coisas. Irmãos, eu vou fazer um desafio para você nessa noite. Desafiá-los a colocar diante do Senhor aquilo que tu tens passado, desafiá-los a colocar diante do Senhor aquilo que tem causado medo na tua vida, que tem causado cansaço na tua vida, que tem causado aflição na tua vida. São tantas coisas que acontecem, e às vezes já chegou ao ponto de passar despercebido. Mas eu quero desafiar você nessa noite a colocar diante do Senhor
abrir a tua boca, verbalizar, Senhor, é isso que está me entristecendo, é isso que está me deixando cada vez mais magoado, cada vez mais triste, Senhor. Vem com providência sobre a minha... Verbaliza, irmão, coloca diante do Senhor. Nós vamos orar nessa noite aqui, nós vamos orar juntos. E coloque diante do Senhor, abra a sua boca, faça isso assim com vontade. Eu preciso me livrar, eu não quero mais isso na minha vida. Pronto, é aí você tomar atitude assim, eu não quero mais. Tomar atitude assim, eu vou para o front, eu vou para frente agora, eu vou enfrentar, eu vou bater de cara com Ele. Ou eu resolvo, ou eu não resolvo mais, eu preciso resolver. E nós servimos a um Deus que está do teu lado, que está do meu lado. Se nós não tomarmos uma posição, nós nunca vamos conseguir. Nós vamos ficar sempre nessa lenga-lenga de amanhã eu faço. Não faça isso. Resolva o quanto antes. Porque esse demônio, esse gigante, esse demônio, ele vai acabar dominando a tua vida. Ele domina a vida da gente todos os dias no nosso ouvido, todos os dias perturbando. Coloque isso diante do Senhor. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor mesmo. É pecado? Você cometeu algum pecado? Confesse teu pecado com quem você cometeu. Meu pecado é no meu casamento. Confesse. Pode ser até que vá dar mas confesse. Tira isso do teu coração. Eu sei o quanto isso é pesado. Nós que somos casados, eu sei o quanto isso é pesado no coração da gente. Olhar para a tua mulher e dizer assim, poxa, ela não merecia o que eu fiz com ela, mas eu fiz. E o demônio todos os dias dizendo assim, olha o que tu fizeste com ela, essa mulher maravilhosa, olha o que tu fizeste com ela. Todos os dias. Sabendo que ela não merecia. Os casamentos se acabam assim, irmãos. E muitas vezes eles acabam e nem se sabe o que aconteceu. Coisas que aconteceram dentro do matrimônio e nunca se soube. A tua mulher ou o teu marido não são teus inimigos. Eles são os primeiros amigos teus. É com vocês que eles têm. É com eles que você tem que conversar e colocar a vida em ordem. É com eles. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero colocar diante de Ti a Tua igreja nessa noite, Senhor. Colocamos as nossas vidas na Tua presença. Toma o Teu lugar aqui nessa noite, Pai. Muito obrigado porque eu tenho certeza que Tu falaste aos nossos corações, Senhor. A Tua palavra foi muito clara nessa noite falando aos nossos corações. Mais uma vez, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque nesta noite nós sabemos e temos mais uma vez a certeza que estás conosco, que Tu não nos abandona, que o Teu amor, que é incondicional sobre as nossas vidas, transborda para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a vida desses irmãos, Senhor. Eu coloco esses irmãos que talvez tenham uma luta gigantesca no coração, uma luta gigantesca na mente, Senhor, mas que Tu possa vir com providência, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa convencê-los, Senhor, de abrir o coração, de pedir perdão, de colocar a vida em ordem, Senhor, de ter coragem de tomar a frente e derrubar esse gigante, Senhor, que há tanto tempo talvez tenha vindo, esteja atrapalhando a vida dele. Eu não conheço, Senhor, eu não sei, mas Tu conheces cada coração. Tu sabe de cada vida que está aqui nessa noite. Tu conheces cada coração desses irmãos que estão nos assistindo também pelo YouTube, Senhor. Tu conheces a todos eles, Pai. No nome precioso de Jesus eu coloco cada um na Tua presença, Senhor. Derrama da Tua graça, derrama do Teu amor, derrama, Senhor, do Teu amor incondicional, Pai. Derrama, Senhor. Não deixa nada faltar, Senhor. Onde precisar ser consertado, que seja consertado. Se é no casamento, que seja consertado. Se é na tua empresa, que seja consertado, Senhor. Que Tu tome coragem, meu irmão, minha irmã, para consertar. Se é no teu trabalho, se é na tua escola, onde quer que tu esteja, onde esse gigante tem se levantado contra ti, levante-se, tome frente a ele. Não esqueça, sempre com o Senhor do lado, porque Ele é que vence as nossas batalhas, não somos nós que vencemos. Em nome precioso de Jesus, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Aplauda o Senhor.